Amém. Boa noite, graça e paz. Nós louvamos a Deus e nos regozijamos, por esse momento de nosso suprimento, nosso alimento que Deus proveu, para nossos corações, para nossas células, do MIBS, do Ministério MIBS, em Ipatinga e as demais regiões onde tem nossas igrejas, situadas. Então nós estamos aqui, direcionados por nossa liderança para essa mensagem. Glória a Deus. Então, louva a Deus, te agradeço por sua atenção, e você que vai ver, e compartilhar esse vídeo com a sua serva ou família, em família, hoje ou num outro horário, que for possível, for melhor para você. Então, nós, nesse momento de comunhão, de suprimento, nós queremos falar o que Deus colocou em nosso coração aqui, na nossa alma, no nosso espírito, sobre uma vida abundante. E o tema, mais precisamente, é vida abundante, plena, na plenitude de Deus. E nossos textos básicos bíblicos, para fundamentação, e nossa orientação aqui, discorrermos, dentro da Bíblia aí, da mensagem bíblica, está em João capítulo 10, Evangelho segundo São João capítulo 10, versículos 9 a 11, Romanos capítulo 15, o versículo 29, e Gálatas capítulo 2, versículo 20, e alguns versículos no decorrer aí da mensagem. Então leiamos João capítulo 10, 1 a 11. Disse Jesus: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Versículo 10: o ladrão vem somente para roubar, para matar e destruir. Eu vim, disse Jesus, para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele quer para nós uma vida abundante. Versículo 11: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, para suprir, para proteger, cuidar, para trazer, a paz, o conforto, as convicções, a esperança. Romanos 15, 29. Sei que quando for visitá-los, o apóstolo falando aos romanos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo falando: estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, em outra parte fala vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Foi no meu lugar, no seu lugar, no nosso lugar. Então, Deus quer que vivamos, uma vida abundante, porque Ele é bom e Ele tem propósito para nós, e nós somos nascidos, para um propósito. Deus tem propósitos para todos, às vezes em conjunto, em grupo, em muitos casos, e como igreja, como corpo, igrejas locais, e como a igreja universal, o corpo de Cristo, em todo lugar. Ele tem propósito, chamadas, vocações, habilidade. E esse propósito, nós vamos ver aqui, como devemos executá-los, devemos vivê-los, devemos desenvolver esse propósito, esse projeto de Deus em nossas vidas e através de nossas vidas. Então nós somos nascidos com um propósito, mas nascido para qual propósito? Qual é o seu propósito?
o propósito de Deus na sua vida, o propósito dele, como ele vai manifestar em você e através de você. Então vamos ver um texto aqui que nós já citamos acima, São João capítulo 9, versículos 1 a 3. Então, qual é o seu propósito na vida, né? Por que estamos aqui na Terra? Por que você está e eu não estamos aqui na Terra? Por que? O que Deus quer? Qual a razão de vida? Não é para ser apenas um a mais. Não é só para fazer parte aí da sua família, ou viver uma vida comum, ter uma história, né, de passagem por essa terra. Não, absolutamente. Então, vamos em diante, né? Então, nesse propósito, né, nós encontramos, né, o nosso propósito na vida quando olhamos para a Bíblia. Um lugar na Bíblia onde encontramos o nosso propósito, ou um exemplo dele, né, que para nós espelharmos, é João capítulo 9, né, que eu já citei aí, versículos 1 a 3. Vamos ler esse texto. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus disse: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Então, coisas acontecem, circunstâncias acontecem, situações que, com julgamentos diferentes, visão diferente, interpretações diferentes, nossa ou dos outros, que às vezes fazem julgamentos errôneos, né, precipitados, que só a visão, né, do propósito, nosso propósito, detalhada, quem sabe é Deus. E Ele quer que nós saibamos, né? Então, se os outros não entenderem seu propósito, não se preocupe, Deus entende. E alguém para quem o propósito de Deus vai agir na sua vida através de você, vai entender, vai se alegrar, vai ser edificado pelo seu ministério, pelo Deus na sua vida. Então, compartilharemos, né, algumas verdades aqui nesse texto, né? Esse verso 3, né? Esses 3 versos aqui. Primeiro, vemos, né, que todos nós nascemos com um propósito. Nós vemos nesse texto isso. Segundo, vejo que todos nós nascemos para o nosso propósito. Nascemos cego, né, como aquele cego. Por que ele é cego? Quem foi que pecou? Ele, foi os pais deles? Eles atribuíam, né, uma desventura, um estado de miséria, enfermidades, deficiências, anomalias físicas ou mentais, como um julgamento de Deus, uma punição quando pecado. Era o conceito da época que muitos tinham, mas não era o que Deus dizia, não é o que a Bíblia diz. Então perguntaram por que ele nasceu assim. Então todo mundo via e sabia que ele era cego fisicamente. E todos nós nascemos, né, com um propósito, e todos nós nascemos cegos para o nosso propósito, ou seja, sem visão, sem discernimento, sem enxergar mais claramente qual é o propósito e como isso vai se desenrolar, se desenvolver. E é vivendo no propósito, e passo a passo, e sob a orientação, o entendimento, a direção de Deus, a luz de Deus, que é luz, né, e a palavra de Deus é luz, lâmpada para os nossos caminhos, sob a impulsão do Espírito Santo e de lideranças que têm uma visão maior, mais ampla e
e são preparadas e chamadas por Deus para orientar vidas, orientar pessoas, orientar propósitos, orientar dons, talentos, orientar, ou seja, ajudar, né? Discipular, descobrir e ajudar a desenvolver esses talentos, né? Então, nascemos cegos, né? Então nós não temos uma visão perfeita, ou às vezes nem entendemos qual é o nosso propósito. Por isso essa mensagem hoje, né? Por isso somos exortados por líderes, por palavras, somos desafiados, né? Circunstâncias, com oportunidades, as pessoas nos dão. Às vezes nós não vemos e eles vê propósito, vê habilidade, vê capacidade, né? Para outros, né? Fazer e desenvolver coisas e oferece a oportunidade. Terceiro, vejo, né? Que tem que ter um milagre de Deus a fim de que possamos ver o nosso propósito. Aquele cego de nascença, ele precisou de Jesus ver e chamá-lo e curá-lo, interferir, né? O milagre de Deus ali curando, para que ele visse o propósito de Deus, né? E não só tem outros 2 cegos que foram curados, saíram seguindo Jesus e glorificando após a cura. Volta para casa e fala do que Deus fez, né? De coisa totalmente nova e que não acontecia, né? Um novo momento para aquele povo, no caso de Israel, né? E outros povos próximos ali, né? O que iam a Israel, em Jerusalém, e entenderam, né? Participaram, viram, né? Conviveram com Jesus nesses tempos, viram, nas primeiras décadas, né? Até a terceira década. Jesus no ano 33 viveu até o ano 33, né? 33 anos, né? Nessa nossa era cristã. Então, nós precisamos de Deus, dependemos de Deus. E muitas vezes vem problemas, vem situações que não entendemos, vem dificuldades, até mesmo para nós não conseguirmos mesmo resolver e buscar ajuda, buscar entendimento de Deus, buscar proximidade, conhecimento de Deus, relacionamento com Deus. Ou seja, há algum para desenvolvermos, crescermos, amadurecermos e galgarmos outros níveis, outros patamares, né? Ou andares desse crescimento com Deus, desse avanço e dessa maturidade que vai chegando, vai acontecendo na medida que nos envolvemos com Ele, que buscamos viver e descobrir o propósito dele a cada dia. E isso é crescente, é progressivo, na medida que temos experiência. Pode ser até uma coisa simples, mas você vai aperfeiçoando aquilo, você vai atendendo melhor. E uma coisa eu já te digo, como descobrir o propósito, a vocação de Deus, uma das coisas é desejo. Você tem prazer naquilo, você gostaria, você vê os outros fazer e fica, digamos assim, fascinado, entre aspas. Fica entusiasmado com aquilo, admirando, né? E gostaria de estar também fazendo aquilo. Isso é um dos sinais que a pessoa, se não for por mero entusiasmo, algumas outras motivações, né? Não muitos legítimas, né? Não muitos assim, honestas diante de Deus, né? Ok, motivações às vezes só humanas, né? Com outras vantagens. Mas, mesmo assim, né? Às vezes é numa área social, numa área profissional, e até mesmo em outras áreas de autoridade, Deus usa, né, pessoas. Usou muitos na Bíblia e usa hoje, né? E às vezes o dono, não todos são na área espiritual. Apesar da pessoa, Deus vai usar uma pessoa nascida de novo, uma pessoa que tem visão espiritual, né? Nós estamos falando desse tipo de propósito aqui, e lá já vê uma pessoa que não é regenerado, às vezes não é da comunidade cristã, né? E Deus tem um propósito na vida deles. Nós vemos isso aí, em várias áreas.
claramente Deus levantando pessoas para fazer no mercado, nas artes, na política, em muitas áreas, de maneira direta ou de maneira indireta, assessoriando e tal. Então, nós vemos que nascemos cegos, não foi o que já disse aqui, que todos nós nascemos, perdão, com um propósito, cego foi, mas depois, né? Então Jesus, quando caminhavam, depararam com esse, logo ao longo da estrada, depararam com um homem. As Escrituras diz que os discípulos imediatamente viram que aquele homem nasceu com um problema. Nós nascemos com um problema, né? E se não for resolvido por Deus, não acertarmos com Ele, né? não chegarmos a Ele, conhecê-lo, né? Mas para uma regeneração, né? Por um crescimento espiritual, o problema persiste, pode até agravar mais. Quando os discípulos viram apenas um homem que nasceu com um problema, enquanto eles viram só isso, Jesus viu um homem que nasceu com um propósito. Isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida daquele homem, né? Então, às vezes, a mesma pessoa é vista de duas formas muito diferentes, né? A forma humana e sem a visão espiritual de ver, e a forma que Deus nos vê, né? Completamente diferente. Os discípulos viram um homem que nasceu com um problema, mas Jesus, um homem que nasceu com um propósito, para que a glória de Deus se manifestasse nele. Então, isso levanta uma questão: o que vemos em nossas próprias vidas? Vemos o que Deus quer que vejamos, o propósito de Deus? Ou vemos só problema, só nossas deficiências e limitações que temos? Todos temos problema, né? E Deus quer nisso trabalhar conosco, nos ajudar a superar, e com a nossa experiência de vitória vamos ajudar outros, né? E crer, né? Nas ações de Deus, aproximar, e quanto mais convivência e vencendo problemas nossos ou de outros, né? Por nosso intermédio, Deus agindo, você ajudando, você cresce. Então vai aumentando essa experiência com Deus. Então, nossos problemas, né? Ou vemos nossos problemas ou vemos nossos propósitos, né? Devemos ver as duas coisas. Os problemas, né? Vamos lidar com ele, Deus vai dar vitória, né? E nossos propósitos para cumpri-lo, né? Você hoje, né? Pode dizer, mas eu tenho um problema. Mas o seu propósito é maior do que o problema. O problema não é nada comparado, né, diante do propósito de Deus para você e para as nossas vidas, né? Seu propósito é sempre maior que seus problemas. Seus problemas são temporais, seus problemas passam, né? Mas o objetivo, né, é eterno, o objetivo dos propósitos de Deus e o objetivo de Deus na nossa vida, né? Você pode dizer hoje, quando olho para a minha vida, você poderia dizer isso, né? Só vejo os meus problemas. Mas seu propósito é sempre maior que seus problemas, e seus problemas são temporários. O seu objetivo, o objetivo de Deus é muito maior, né? Repetindo aqui, né? E hoje Deus quer que você, vendo também, Ele quer você vendo o seu propósito. Você nasceu para um propósito, com um propósito, né? Glória a Deus. A verdade é que Deus te formou para o seu propósito. Deus cria tudo com objetivos, e objetivos muito específicos e importantes. Você é insubstituível no seu propósito. Deus pode até, quando alguém rejeita, Ele põe outro, mas a pessoa vai acumular, né, igual o moço dos 5 talentos, recebeu mais 5, vai acumular os talentos. Mas Deus quer que cada pessoa desenvolva os seus talentos, os seus propósitos. Ele não quer a pessoa sobrecarregada, ou se fazer conjunto.
conjuntamente, né, um corpo, um grupo, desenvolvendo os propósitos, né? Então Deus nos criou para propósito, né? E deixe, olha bem, não o problema moldar você, te definir, você ser a cara do seu problema, você parecer com seus problemas, ser vencido, de alguma forma governado, né? Ou seguro por esses problemas, preso, né? Mas deixa Deus resolver seus problemas. Inclusive os problemas são uma oportunidade de conhecermos mais a Deus e de recebê-lo. Às vezes, a maioria das vezes, experiências diárias e às vezes várias experiências diárias. É contínuo, assim como a vida, como respirar, como as decisões que fazemos no dia a dia. Então, assim é a vida, os propósitos, né? A vida com Deus, as experiências que os propósitos de Deus para nossas vidas nos traz, né? Então, profético, o profeta Jeremias disse aqui, ó, Deus deu a cada um de nós uma promessa muito antes de nós nascermos, né? Lá ele falou para Jeremias, né? Antes que ele fosse formado, ainda no ventre. Falou também para o salmista, né? Ele viu formar, ele fez, ele participou, né? Ele criou, ele formou e com um propósito, né? Para dar esperança de futuro, né? Ele já revela isso desde antes. Então você nasceu para um propósito, né? Mesmo que todos nós nascemos com um propósito, nós vemos em João, né? 3 notícias, em João 3, 9, né? De 1 a 3 aqui. Quais são essas notícias? Todos nós nascemos cegos para o nosso propósito. Vemos aqui em João, como já falamos acima daí, né? Nós somos cegos, né? Como nesse caso de João aqui 9, né? Inicialmente, lá antes de descobrir o propósito, né? Por quem não descobriu ainda, cego, né? Não tem a visão de qual é o seu propósito, de como a glória de Deus quer manifestar em nós, né? De como Jesus vai operar em nós, e a glória dos céus, da Trindade, né? Em nós. Então, não significa, né, que todos nós nascemos, ou nasceríamos, ou outros vão nascer cegos fisicamente, mas no sentido figurado, né, para a visão do propósito, ou por uma razão ou outra, até que discernamos isso, né? Já não discerne, né, não nasce discernindo ou sabendo o propósito para nossas vidas. Então, nós, mesmo aquele cego, depois dele receber as vistas, nós não vemos o propósito de Deus nas nossas vidas com os nossos olhos físicos, com a visão natural. Então, aquele homem, depois da experiência, ele passou a glorificar a Deus, né? E esse propósito só pode ser visto com os olhos espirituais, através da visão espiritual, do discernimento espiritual. E temos um exemplo perfeito disso nesse texto, né, que acabamos de ver, né? 2 maneiras diferentes, né, que os discípulos e Jesus olharam para aquele cego. Os discípulos viram o problema, né, a cegueira dele, né, de nascença, e até uma causa, uma culpabilidade por aquilo. Quem pecou? Foi ele? Foi seus pais? Se é hereditário? O que aconteceu? Jesus falou, não é nada disso. Jesus via o propósito, né, e via aquela pessoa como o endereço da bênção, né, alguém alvo da bênção de Deus, e foi o que aconteceu. Jesus foi lá e curou, e foi uma lição, né? Quem anda com Jesus tem lições maravilhosas, né? De coisas mudando de rumo, de milagres acontecendo, de propósitos sendo revelados, manifestados, né? Então, recapitulando aí esse ponto 2 aí, nesse tópico 2 que falamos aí, né? Todo mundo nasce com um propósito, todo mundo nasce cego para o seu propósito. Então deve ser verdade, né? Que, ponto seguinte aí, o próximo tópico aí. Então deve ser verdade que tem que acontecer um milagre de Deus, a fim de que possamos ver o nosso propósito. Propósito, a razão por que nós existimos, porque Deus nos criou, porque Deus nos chamou, porque Deus quer nos usar.
Sem o milagre de Deus, a nossa tendência natural pode ser a de reagir como os discípulos fizeram e começaram o jogo da culpa, né? Como já dissemos aqui. Quem pecou? Por que ele está assim? A primeira coisa que disseram a Jesus é: quem pecou? O que aconteceu com esse homem que está cego? Então, note que o jogo da culpa foi parado rapidamente por Jesus. Então nós devemos ouvir o que o Mestre diz e aprender, né? E não cair mais naquele erro, né? Ou se cairmos, né, o Espírito de Deus toca, nós reconhecemos e reerguemos, e pedimos perdão a Deus e mudar de atitude, de comportamento, né, de ações naquelas áreas, né? Então, quando os discípulos estavam apenas interessados na culpa, né, qual era o problema, a causa daquilo, e julgando aquele homem, Jesus estava interessado no propósito dele, estava interessado na pessoa. Jesus estava olhando no problema, na necessidade e naquela pessoa, né, para abençoá-la e para criar lá um relacionamento, um novo momento de vida, né, e um relacionamento com Deus, uma experiência maravilhosa com Deus, né? Então Jesus disse, né, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifeste as obras de Deus. Então, quando você tiver problemas, né, e isso está te atrapalhando, né, não murmure com relação ao seu propósito, ou o propósito que talvez você nem descobriu ele na plenitude, ou está longe de viver ele com mais, de maneira mais forte, né, de maneira mais completa. Então, permaneça, não murmure, ore a Deus, peça ajuda, busque respostas nas Escrituras, ouça mensagem, ouça conselho, que aquilo ali Deus vai estar usando, vai cooperar com o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. E o 29 diz que aquele que o Senhor chamou, também preparou, e aí vai, né, um estágio, uma mudança de estágio progressivo, né, progredindo com Deus, a obra de Deus na vida dessa pessoa, né, que ele chamou. Então, para a confusão, Deus tem um milagre. Para cada pecado, Deus tem um Salvador, né, que é Jesus. Naquela situação ele tinha um milagre. Quantos outros, né? Eles querendo apedrejar igual aquela mulher, Jesus a salvou, e situações mais diversas. Pessoas querem colocar Jesus em xeque, em contradição, em culpa com relação à lei, não cumprindo alguma coisa da lei. Então, isso, eles foram, né, vencidos ali, desmascarados, né, o desígnio do coração deles. Então Deus tem um propósito, Deus tem um Salvador, Deus tem um milagre. E de que milagre você precisa? Você pode dizer isso: eu preciso de um milagre, eu preciso para ser assim comigo, então descobrir o propósito, eu preciso de uma grande ação de Deus, eu preciso de uma grande ajuda, eu preciso de um grande entendimento, eu preciso de uma grande mudança, renovação, crescimento. Então, é isso que Deus quer para nós. Ainda que você esteja na plenitude, né, dentro do que você entendeu e de que você já percebeu do propósito de Deus para a sua vida, Deus tem mais. Aqui e na eternidade, né, o que nós fazemos para Deus, o que passa conosco, ou vai nos esperar na eternidade, é aquilo que nós cumprimos dentro do nosso propósito. É aquilo que nós investimos com a nossa vida, e o que podemos, o que sabemos, o que temos, e que todas as coisas cooperam para o bem. Para a obra de Deus, né? E para a nossa vida em Deus. Então, Deus é especialista em milagre. Você tem problema, Deus é especialista. Qual é o seu problema? Fala para mim. E se você nunca viu ninguém resolver, você vai ser, e se não conhece, às vezes não tem nem na história alguém que problema como o seu aí, Deus
Ele falou que não tem problema para ele. Ele falou, não há nada impossível para mim. Jesus disse lá em Lucas, né? Nada é impossível para Deus. Então, na verdade, é a oportunidade de manifestar o amor, o poder dele, a grandeza dele e nos deixar maravilhados. Te deixar maravilhado, né? Com a solução do seu problema, seja qual for. Fale para Deus, claramente. Abre o coração, abre a mente para Deus, abre a alma para Deus e fala. A Bíblia diz que, está lá, o salmista falou que Deus, está no Salmo 51, Deus ama a verdade no íntimo. Jesus falou, aquele que busca em espírito e em verdade, lá no âmago do seu ser, lá na sua alma, no seu foro íntimo, né? Só nos seus sentimentos, só aquilo que você e Deus sabem. Essa verdade. Então Deus abençoa, né? Então eu não consigo, digamos assim, né? Eu vou falar com você e eu também, né? Eu não consigo ver qualquer propósito de Deus na minha vida, mas Deus vê. Mas se eu estou velho demais, alguns dizem assim, não põe problema, eu não consigo ver nenhum propósito de Deus na minha vida. E outros dizem, eu estou velho demais, uma vez a própria pessoa, estou velho, eu já passei dessa fase, desse vigor para isso, dessa gana, né, para fazer isso. Talvez esse homem cego fosse da sua idade ou mais velho. Eu não posso esquecer todos os erros que cometi, mas Deus diz, né, eu posso. Deus pode perdoar. Às vezes nós dizemos, eu não consigo ver o propósito de Deus, né? Para que Ele me criou, mas Deus diz, eu posso ver, eu sei e posso esclarecer isso. E é nisso que é bom, que é um grande segredo do milagre de Deus. Deus falar, Deus envolver, falar conosco como falou com Abraão, como falou com Noé, como falou com Enoque, andou com Deus, intimidade com Deus, visto que Deus agradou tanto que Deus o arrebatou, tirou do seu meio, né, da sua família e do povo daquela época do dilúvio. Então, finalmente, né, chegamos ao quarto ponto aqui, que nós vamos, por razão do tempo aí, né, concluir com ele. A quarta verdade a respeito do propósito, né? O propósito pelo qual nascemos é para que a obra de Deus seja manifesta em nossa vida. É por isso que você nasceu. Então Deus pode mostrar sua obra em sua vida, a obra de Deus, né? A sua obra, a obra dele na sua vida. Ele quer que sejamos, né? Ou que você seja um troféu da sua graça. Você vai olhar assim, vai admirar, é uma conquista. Deus quer isso. Ele fica prazeroso. A Bíblia diz que ele tem prazer, tem gozo, né? Ele se apraz. É prazeroso para Deus a comunhão conosco, nos abençoar, nos usar, né? E se manifestar, né? Então, as suas vitórias, as suas conquistas, você é como um troféu. Jesus disse, não vem servo bom e fiel lá no tribunal de Cristo, no julgamento, né? Fosse fiel um pouco, sobre muito te colocarei. Então, o quarto propósito aqui, nós vamos ver algumas coisas aqui, né? Primeiro, eu não quero, né, que Deus manifeste as suas obras através de mim. Então, são 4 respostas, né, que as pessoas às vezes dão. Deus tem um propósito, como falamos aqui, né, para cada um, mas as pessoas dizem, perdão aí, tá? Eu falei inicialmente errado, né? Há 4 respostas que normalmente dão, né? Podemos dar, estou falando podemos dar, né? Mas eu não quero dar essas respostas não, para o propósito de Deus, né? Dizer, eu não quero que Deus se manifeste, ou manifeste suas obras através de mim. Tem pessoa que nem quer o próprio Deus, não quer nenhum negócio com Ele, mas você que está me ouvindo quer, com certeza, né? E aqui está a verdade, quem não quer esse propósito, essa manifestação de Deus na vida dele, é cego, e você não sabe disso. Se você é esse que diz, eu não quero que Deus manifeste o propósito da minha vida, você é cego e nem sabe o que é cego. Segundo, primeiro deixe-me corrigir meus problemas
então Deus pode manifestar as suas obras através de mim. Você nunca resolverá seu problema sem relacionar com Deus. Isso nunca acontecerá. A primeira coisa que precisamos, para o propósito de Deus ser realizado em nossa vida, através de nós, e Ele manifestar a glória dele em nós, com o seu propósito, é Deus manifestar a obra em nós, transformando, relacionando conosco. Não são os que precisam de médicos, não são os sãos que precisam de médicos, mas sim os doentes. E se você tem esse problema, Deus quer curá-lo. Deus é especialista em grandes problemas. Quando muito difícil, ou quanto mais difícil, para Deus é melhor, que manifesta mais a glória a Deus, quando ninguém pode resolver. Aí que a glória e a honra é toda para Deus, e nós reconhecemos nossa limitação e dependência dele. Então, nada, quanto mais difícil para Deus é melhor. Deus é um especialista em grandes problemas, né? E nada é impossível para Deus. Então, quero que você receba isso e dizer, né? Sim, Deus, eu quero que o Senhor manifeste as suas obras através de mim. Amém? Então Deus quer vida abundante para você, uma vida plena. Quando vivemos, e os princípios bíblicos, ensinamento, e você na palavra vai se revelando o que Ele quer para você. E a obra dele vai se manifestando, realizando. Então, Ele quer vida abundante. Há momentos da vida, a presença e os propósitos de Deus, e as respostas de Deus, o gozo da comunhão, do relacionamento com Deus, e a confiança, a segurança em Deus é tanto que a pessoa fica em plena paz, sem preocupação. Não é que não tem preocupação, né, com as atividades, dia a dia, os compromissos, né, com o propósito da sua vida, a razão pela qual você existe, e aquelas responsabilidades que Deus te entregou. Mas a pessoa não está preocupada com o dia da manhã, com isso e aquilo. Preocupa com amanhã, né, o que vai fazer, está ok. Mas preocupado, se Jesus vier agora, ou se partirmos agora, Ele vier para nós agora, como estamos? O que vamos apresentar com relação aos nossos propósitos? Né? Então, é isso, querido. Nós vamos orar agora. Quero que você fale com Deus. Deus falou conosco. Né? Fale com Deus o seu problema, suas dificuldades, suas necessidades, seus desejos e o seu propósito, né? Que você ouviu, já sabe, você conhece seu propósito, deve saber. Todos já sabem, né? Se não sabia, você sabia muito pouco, alguns já sabem mais. Mas a maioria dos que estão me ouvindo, de você, né, que está ouvindo esta mensagem, não é me ouvindo, né? Ouvindo a mensagem de Deus, a palavra de Deus, através desse pequeno, inexpressivo servo de Deus, inexpressiva pessoa, mas que Deus ama, né? E glória a Deus, e manifesta, né, o propósito dele, a bondade, a graça dele em nossas vidas. Então, abra sua alma para Deus, rasgue o coração e receba, né, as bênçãos de Deus. Ele quer você, Ele vai te usar, né, vai te abençoar. Amém? Ele quer uma vida abundante para nós. Então eu quero orar. Ore conosco, fale com Deus. E nesse sentido do propósito, de um aprofundamento do propósito, de crescer com o propósito de Deus. E até mais, a Bíblia fala que Deus pode fazer infinitamente mais do que pensamos e pedimos. Até aquilo que você imagina, pode imaginar, está em Efésios 3, 20, capítulo 3, versículo 20. Então Deus quer. Então vamos orar, falar com Ele. E Ele quer te abençoar, Ele vai te abençoar. Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse momento, Senhor. Te louvamos, Senhor, por esta igreja, Senhor, e esse altar, Senhor, de onde emana, Senhor, as tuas palavras, Senhor, os teus propósitos, Senhor, os teus princípios. Onde, Senhor, a liderança dessa igreja, Senhor, traz,
delega, escala alguém, determina alguém para trazer a mensagem, para compartilhar. Pai, nós te agradecemos e oramos, Senhor, por essa liderança, por nossa liderança, apóstolo Raimundo, apóstolo Zenaide, família. Pai, em nome de Jesus, te oro, Senhor, te agradeço por eles, por cada um, Senhor. Pai, cada um dessa igreja, desse ministério, que não é, Senhor, pessoas simpatizantes ou não, pessoas que vão ouvir e vir a te conhecer, Senhor. Pai, conhecer a tua mensagem, a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, eu te oro, Senhor, e agradeço, eu abençoo essa pessoa, Senhor, que está orando comigo, essa pessoa que te busca, Senhor, e quer saber o teu propósito, e coisa que ela não sabe, não tem discernimento ainda, Senhor. Se ela tem sede de ti, descedenta, Senhor. Se ela tem fome, Senhor, sacia, Senhor, essa pessoa. Pai, em nome de Jesus, eu declaro a tua bênção, Senhor, e qualquer espírito, Senhor, de dureza de coração, espírito de cegueira, que essa pessoa, alguém está aprisionado ou atrapalhando, está sendo atrapalhado. Vocês estão me ouvindo, espíritos de perturbação, de escravidão, de cegueira espiritual, ou de distorção, de desvirtuamento das bênçãos que a pessoa quer receber. Eu declaro vocês derrotados e ordeno em nome de Jesus, cesse tuas ações e manobras nesta vida, nesta família. Ordeno em nome de Jesus Cristo, e assim será, em nome de Jesus, para a glória dele, para a manifestação das obras dele, e que o seu nome seja glorificado. Amém e amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, as consolações doces, maravilhosas, gostosas consolações e comunhão do Espírito Santo seja conosco, com você, com nós aqui e com nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.